Oi pessoal, eu tô assistindo um seriado muito legal que se chama El Ministerio del Tiempo e tá disponível na Netflix e vem da Espanha. Parece que a terceira temporada só foi possível mesmo porque a Netflix tipo que adquiriu os direitos de produção e reprodução do seriado que era feito pela RTV, uma TV espanhola. E estava ficando muito caro, eles estavam com mais ou menos 700 mil euros por episódio. Então a Netflix ajudou com os custos, tendo o direito de distribuir, de mostrar para os assinantes a primeira e a segunda temporada e ajudando a financiar a terceira temporada. Não sabemos ainda se vai ter quarta temporada ou não, porque o seriado foi de 2015 até 2017. Então talvez, se o seriado ficar assim super conhecido e popular, eles possam tentar fazer a quarta temporada pela Netflix. Vamos ver, eu adoraria, porque esse seriado é super, super legal. Eu tô assistindo em espanhol, para poder melhorar meu vocabulário. Aprendi várias expressões muito interessantes, muito legais, e eu adoro o sotaque da Espanha. Ai, fiquei até arrepiada. Então eu adoro ficar escutando mesmo o original, mas tem dublagem em português disponível pela Netflix. Caso contrário, você pode assistir com legenda, tem em espanhol original, tem em inglês, tem em português também. Mas eu tô assistindo em espanhol e com a legenda ligada. E a legenda parece ser para deficiente auditivo porque eles têm cores diferentes. Então você tem 3 pessoas na mesma cena, cada uma fala com uma cor diferente na legenda, o que eu acho super legal. Também tem o lance de que não casa exatamente com o que está sendo dito, porque não cabe. E aí eles encurtam um pouquinho, mudam alguma coisinha. Geralmente é quando tem um verbo no tempo contínuo, então em vez de ficar aquele verbo assim enorme com estar e mais o verbo de ação, eles encurtam um pouquinho, colocam no presente para poder caber tudo na tela. Vou falar um pouquinho da história também para ver se vocês se animam a assistir também e quem sabe essa quarta temporada não aparece por aí. E não vou entregar nada, não vou estragar o divertimento de vocês. No spoilers, please. Mas a história é a seguinte, existe o Ministério do Tempo, que dá nome ao título do seriado, e eles recrutam pessoas de tempos diferentes, de épocas diferentes, e trazem para o presente, para os dias atuais, para poder manter a linha do tempo correta, para que nada saia do lugar. No primeiro episódio, eles vão para 1500 bolinha e pegam esse soldado que está prestes a ser enforcado, e eles recrutam esse cara, colocam outro no lugar, para fingir que ele que morreu de verdade, porque é uma figura importante na história da Espanha, e trazem ele então, esse soldado que é muito patriota, muito fiel, muito corajoso, trazem ele para o presente para poderem usar então essas qualidades dele atualmente. Depois eles vão para 1800 e alguma coisa e recrutam a primeira mulher que começou a estudar na universidade. E aí tem essa questão de falar que todas as mulheres da idade dela, de 20 e poucos anos, já estavam casadas, com filhos, tal, que mulher era para isso, era para casar, ter filhos, ser uma boa esposa, uma boa mãe e pronto. E com ela não, ela queria estudar, ela queria aprender mais, ela é uma pessoa super inteligente, sabe de tudo, de história, literatura e tal, e colocam ela até como a chefe desse grupinho que eles estão montando, porque ela tem muitos conhecimentos mesmo da história da Espanha, bom, até 1800 bolinha, que foi quando eles recrutaram ela. E é bom porque dá essa perspectiva de o papel da mulher e como as mulheres não eram valorizadas pelo cérebro, só pelo papel social que elas tinham, e muita gente acha que devem ter até hoje. E o terceiro cara que eles pegam pro grupo, para formar esse grupinho, é um cara da atualidade. Ele é um socorrista e ele perdeu a esposa num acidente. Tá, não tô entregando nada, eles contam isso logo de cara, então não se preocupa. E ele tem os conhecimentos, lógico, de medicina, ele é socorrista, ele pode então ajudar se alguém levar um tiro de raspão, sei lá, quebrar uma perna, ele ajuda nessa parte. E também ele tem os conhecimentos da vida atual, ele sabe que é um celular, ele sabe que é um computador, ele conhece a internet. Então eles pegam essas três pessoas, 1500 e pouco, 1800 e pouco e 2015, que foi quando começou a história do seriado, e junta todo mundo ali para poder ajudar o Ministério do Tempo
a controlar o tempo para que nada aconteça, porque tem um vilão. Esse vilão vai tentar, então, mudar as coisas para ganho próprio. E o Ministério do Tempo tá tentando, então, arrumar tudo. Então eu tô super contente de ter encontrado esse seriado. 2 pessoas já tinham me recomendado, falado que era muito legal, tal, ainda mais porque eu tenho essa coisa de gostar muito do sotaque da Espanha, gosto de seriados espanhóis, de filmes espanhóis, e eu estou adorando. E tenho até anotado algumas frasezinhas que eles falam, umas expressões que eu não conhecia, porque se pinta isso uma tradução mais pra frente, eu já sei o que é. E recomendo. E quem sabe, se muita gente assistir, se tiver assim um movimento para poder trazer o seriado de volta e fazer uma 4ª temporada, isso seria ótimo. Aí uma coisinha, se vocês estão achando que essa história é meio assim, já ouvi em algum lugar, mas você vê, El Ministerio del Tiempo começou em 2015. E em 2016 começou Timeless, que é um seriado da NBC, se eu não me engano, dos Estados Unidos. E é mais ou menos assim. Tem uma mulher também forte, só que ela não é estudante, ela é professora universitária, que tem todos os conhecimentos, o cérebro dela é maravilhoso. Tem um soldado também, que na versão americana é um soldado que também perdeu a esposa, então ele tem essa coisa de ficar, né, será que eu consigo salvar minha esposa, posso voltar pro passado e tal. E tem um outro cara que é mais assim, como se diz, um estranho no ninho. Um cara que quando ele viaja para uma época que não é meio a dele, pode passar por apuros. E na versão americana é um afro-americano, é um negro, que claro que se voltar para 1600 e bolinha, 1700 antes da época do Lincoln, por exemplo, do presidente Lincoln, ele não pode ir em todos os lugares porque ele seria um escravo naquela época. Então tem essa sacada de que o soldado de 1500 e bolinha indo para alguns lugares que ele não sabe muito bem na Espanha, como navegar naquela parte social, cultural, o Timeless tem esse paralelo, que é então um homem negro que não pode ir para o passado, sendo uma pessoa, sei lá, que tem conhecimentos, uma pessoa que tem certa autoridade, porque infelizmente o papel de uma pessoa negra antes da presença do Lincoln era esse mesmo, de ser somente um escravo. E o engraçado é que se tivesse uma 4ª temporada do Ministério do Tempo, seria ótimo, porque aconteceu a mesma coisa com Timeless. O Timeless foi, assim, cancelado de cara, depois da 1ª temporada, eu acredito, mas os fãs fizeram, assim, um alvoroço, porque, infelizmente, as redes de televisão ainda tem essa coisa de ibope, né? Então tem que ter tantas pessoas assistindo para poder continuar com o seriado, para fazer mais episódios. E não é bem assim. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente geralmente espera e assiste tudo na Netflix ou, sei lá, um outro serviço que a gente possa assinar. A gente assiste tudo de uma vez. A gente gosta de simplesmente deitar no sofá e passar o fim de semana inteiro assistindo um episódio atrás do outro. Então, as empresas de entretenimento não entraram nessa ainda. Eles não se tocaram de que é assim que a gente quer consumir entretenimento. E o Timeless tinha sido cancelado por não ter tanta audiência quanto os executivos esperavam. E foi aquele fuzuê, muita gente mandou carta, fizeram uma propaganda assim enorme em volta de uma manifestação para poder trazer o seriado de volta. E parece que o seriado descansou durante um período e vai voltar agora, em 2018. Seria legal se a espanhola também voltasse, assim como a americana voltou. Mas, de qualquer jeito, recomendo o seriado, recomendo os dois, mas gosto mais do espanhol por ter sido original e por causa das histórias que eu tô aprendendo, né? A gente não sabe tanto, assim, de história da Espanha e história até europeia no Brasil. A gente aprende aquelas coisas na escola, né? Nas aulas de história, mas a gente não sabe, assim, de tudo que se passou. Por exemplo, eu não sabia por que a Espanha não estava metida na Segunda Guerra Mundial. E tem um lance lá que eles explicam, acho que no 2º capítulo, que é super interessante, né? Sabia da Guerra Civil Espanhola, sabia que a Espanha estava ali rodeada de tanta gente que foi atacada na Segunda Guerra Mundial, mas os paralelos que eles explicam no seriado, eu achei super interessante. Então fica aí a dica, é isso que eu tô assistindo. O que eu tô fazendo agora? Eu tô assistindo esse seriado da Espanha que se chama El Ministerio del Tiempo. Tá na Netflix, 3 temporadas, tem áudio original e dublagem em português. E também tem legendas em português se vocês quiserem assistir.
tá? E quem sabe, se a gente encher bastante o saquinho da Netflix, ela não traz uma temporada número 4 pra gente neste ano. Seria legal, hein?